Boa tarde a todos, nobres vereadores, presidente Juliano, Maria Cecília, Ana Lúcia, Rodrigo Piracaíba, PH Transportes, Branquinho, vereador Nego, vereadora Isabel Pires, Alex Peixoto e Cascão. Boa tarde a todos da imprensa que está aqui presente, a todos que estão acompanhando de casa, pessoal dos desbravadores que está aqui, muito bem uniformizado, pessoal deve estar prestigiando alguma coisa específica. Para hoje, alguns requerimentos, e vamos acelerar um pouquinho, porque na última semana, infelizmente, eu passei mal, não pude apresentar meus requerimentos, mas hoje a gente vem com força total novamente. Senhor presidente, o vereador que subscreve respeitosamente requerer, ouvindo o plenário na forma regimental, o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho Fernandes, que seja elaborado junto à secretaria competente um mutirão de limpeza no residencial Parque dos Verdes, executando a limpeza e notificando os proprietários de imóveis particulares, efetuando cobrança dos serviços prestados. Com relação aos bueiros, foi deparado um acúmulo de resíduos de obras de lixo e terra que, consequentemente, a chuva acaba levando tudo para os bueiros, provocando entupimento e impedindo o escoamento de água e danificando a grade de proteção. Construção e reparos de calçadas do presídio e do cemitério parque, propiciando uma melhor aparência e condições de utilização das mesmas. A vereadora Débora apresentou aqui um requerimento sobre o cemitério mais cedo, mas também, Débora, a questão da parte externa lá, calçadas e demais melhorias. Quanto às praças que o bairro... assinar com o senhor, viu, Oliveira? Assina com proponente. Quanto às praças que o bairro possui, as mesmas encontram-se em completo estado de abandono e sem condições de uso, como, por exemplo, a falta de iluminação adequada, tanto nas praças como nas ruas do bairro. E fica aqui também já um conselho, né? Quando for colocar iluminação em praça, coloca os postes mais altos, porque os postes baixos, igual está lá, é prato feito para os larápios lá e furtar as lâmpadas de LED e a fiação. Então, gente, a gente sabe que isso vai acontecer, vamos usar a cabeça aí e trabalhar de uma forma mais eficiente ao município aí. Senhor presidente. Parabenizar, se pudesse assinar com o senhor. Assino como proponente, Guilherme. E nesse lugar aí é mais incrível, porque você colocou uma praça num lugar atrás do cemitério, onde que a população vai utilizar aquilo lá, né? Então, achei que tem que ter um planejamento melhor também das praças. Justamente, a área verde lá, ela ficou, que seria a questão da praça, ela ficou um pouco desfalcada. A gente ainda tem a percepção que o município pode vir a crescer mais para aquele lado, e aí sim a praça no futuro vai ficar mais bem colocada ali naquele local. Mas até lá, a gente tem que zelar dela, né? Para não acabar. Senhor presidente, o vereador que subscreve respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental o envio de ofício ao senhor prefeito do município Renato Carvalho Fernandes, extensivo à secretaria competente, que seja providenciada a limpeza e reparos necessários na calçada do entorno do reservatório de água, localizado no bairro Ouro Verde, na rua Simval Luiz de Souza, esquina com a Avenida Minas Gerais. Justifico tal solicitação solicito que tal solicitação, que a referida estação encontra-se com aparência de abandono, muito mato nas calçadas, favorecendo que pessoas joguem lixo naquele local e também se amazie. Isso aí, eu já fiz um vídeo, já passei, já fiz um ofício, levei lá para o secretário Miranda, e a situação continua a mesma. Então, vamos acabar com essa teoria das janelas quebradas nesse local aí, porque uma vez a pessoa tem a impressão que está no estado de abandono, o ladrão entra lá e furta os fios, as pessoas jogam bicho morto, jogam lixo, jogam entulho. Então, que seja feita a manutenção desse local aí para os vizinhos terem um pouco de paz. É isso que a gente precisa lá naquele local. Como de praxe, solicito que seja enviado ofício extensivo à secretaria competente para que seja feito recapeamento asfáltico na rua Estácio de Sá e rua Moreira César, no bairro Miranda, onde os moradores reclamam da péssima situação das vias, que ocasionadas por muitos anos de tapa-buracos, as mesmas estão completamente encaroçadas, dificultando o tráfego principalmente para ciclistas e motociclistas. Pessoal, isso aí já é comum na nossa cidade, as operações de tapa-buraco, aquele serviço que era feito
de forma ineficiente, por assim dizer, para não falar que é irresponsável, porque chega lá e joga uma pá de pó de brita com pincho lá, aí em vez do buraco ficar para baixo, ele fica para cima. Então, não é feito o serviço como deveria ser feito, e agora a gente precisa de fazer o recapeamento da via. Então, parece que vai ter um serviço aí de micro recapeamento, tem essa tecnologia em estudo aí, que possa ser feita aí na rua Estácio de Sá e adjacências, até mesmo para servir aí de exemplo para o restante da cidade. Como de praxe, solicito que seja enviado ofício à secretaria competente, solicitando explicações sobre o serviço de pintura estratigráfica, faixa de pedestre realizado na Praça da Constituição, cruzamento com a rua Rodolfo Paixão. Solicito esclarecimentos no sentido de que a pintura foi feita apenas em 2 vias, sendo que o cruzamento possui 4. Então, se tiver a imagem aí, não sei se tem, até gravei um vídeo lá nessa questão, os comerciantes daquela região ali ficaram indignados, porque eles foram lá, cobraram da empresa que estava fazendo a pintura estratigráfica naquele local, e eles falaram assim que receberam a ordem de serviço para fazer apenas 2 faixas. Então, num cruzamento onde tem 4 faixas de pedestre, por que pintar só 2? Eu acho, aí o vídeo aí... Coisas nessa vida que a gente vendo é difícil de acreditar. O que leva a fazer a pintura de 2 faixas de pedestre e as outras 2 ficar sem pintar? Como vocês podem observar, do lado de lá está pintado. Aqui e aqui, sem pintura estratigráfica. O que está acontecendo? O dinheiro deu para fazer só a metade? Será que a nossa população, aí, os pedestres de Araguari diminuiu em 50% e nós estamos fazendo uma contenção de faixa de pedestre? Vamos fazer um tratamento. Vai fazer um serviço, gente? Vamos fazer um serviço bem feito. Eu não sei se foi dada uma ordem de serviço pelas metades ou se a empresa realizou pelas metades. Mas está aí uma coisa que eu gostaria de saber. E nem adianta falar que eu voltar para fazer, não, porque já tem 2 dias que foi feito o serviço aqui. Se voltar é porque o vereador está cobrando, viu? Então, pessoal, a gente não pode deixar essa prática aí virar rotineira. A gente tem que cobrar que seja feito um serviço bem feito na nossa cidade. Não tem que tratar Chico e Francisco de forma diferente, não. Como de praxe, solicito que seja feita a pintura de todos os redutores de velocidade do nosso município. Justifico tal solicitação a reclamação dos motoristas e motociclistas que se deparam a todo momento, e principalmente no período noturno, com a situação destes redutores sem a devida pintura, ocasionando freadas bruscas ou até mesmo acidentes. Pessoal, e a hora que chegar o período da chuva, aí vai ficar pior ainda, porque esses quebra-molas sem pintura, a pessoa vem aí durante o período noturno com asfalto molhado, não vê, aí quando vê, está em cima, freia, perde o controle do veículo aí, já teve situações de acidente desse jeito no nosso município, e aí causa um mal maior ainda. Então, que já aproveita o período da seca, o secretário parece que vai mudar aí agora, parece que vai ser o Joaquim, o secretário, então eu já estava conversando com ele ali, Joaquim, então já fica aí o pedido, vamos fazer essa pintura aí, principalmente das travessias elevadas e dos quebra-mola, porque senão não tem efeito também. O efeito dela é a prevenção de acidentes. Se a pessoa não vê e passa correndo, vai ocasionar o acidente. A palavra, Sebastião Negro. Queria assinar com o senhor. Assina como proponente, vereador. E dizer que o Joaquim não vai estudar, não, né? Porque ele já esteve lá. Não é possível que ele vai voltar para estudar, porque ele já trabalhou na Secretaria de Trânsito. O Joaquim, Joaquim, já fica aqui o nosso pedido, viu? Espero que o senhor já tenha estudado bastante aí, e agora é agir. Como de praxe, solicito que seja providenciado com a máxima urgência a extensão do horário de atendimento em todas as unidades de saúde, com o retorno do horário do trabalhador. Temos observado um crescente aumento das demandas diárias de pacientes que buscam atendimento médico após as 18 horas. Considerando o aumento expressivo da circulação de vírus respiratórios como o vírus sincicial respiratório, VSR, e a influenza A, nas últimas semanas, a situação tem sobrecarregado as estruturas existentes, como, por exemplo, o atendimento na UPA 24 horas. Eu vi que a vereadora Ana Lúcia solicitou aí o horário do trabalhador na zona rural, é uma coisa que a gente precisa bastante mesmo, viu, vereadora? Eu não estava aqui, por isso que eu não assinei com a senhora. Sim, senhora.
E aí a gente precisa também lá na policlínica, porque hoje o atendimento na policlínica, ele só acontece se a pessoa for primeiro no postinho de saúde, e aí após o encaminhamento que ele vai ser atendido lá na policlínica nesse horário do trabalhador. Se a pessoa for diretamente na policlínica, ela não é atendida. Apresenta à mesa da Câmara, ouvindo o plenário e dispensar das formalidades regimentais, moção de aplauso ao excelentíssimo senhor vice-prefeito Wesley Lucas Marcos de Mendonça, o qual incansavelmente se dedica na execução de tarefas que tragam benefícios a toda a comunidade araguarina. Sua cordialidade e sua presteza fazem parte da sua integridade, trazendo uma bagagem esculpida em experiência e profissionalismo. Por esse motivo, tenho a honra, como vereador, de prestar essa singela homenagem. Pessoal, o nosso vice-prefeito Wesley Lucas tem se demonstrado uma pessoa muito receptiva às demandas minha e acredito também que demais vereadores aqui dessa casa, não estando ali como um cargo de perspectiva, mas sim somando junto ao lado do nosso prefeito para fazer o melhor para a nossa cidade. Então, diante disso, fica aqui meu pedido aí de moção de aplauso ao nosso vice-prefeito, que continue essa pessoa esplêndida aí, que está realmente fazendo a diferença no nosso município. Vereador, gostaria de assinar com o senhor. Assina como proponente. Vereador, gostaria de assinar com o senhor também? Assina como proponente, PH. Lucas, Senhor- brother. Se o senhor me permitir, também gostaria de assinar com o senhor. Assina como proponente, vereador. Vereador, se você me permitir, eu gostaria de assinar com Vossa Excelência a moção para o nosso vice-prefeito É e uma o honra. requerimento anterior sobre o horário estendido das unidades de saúde. Assina como proponente, vereador. Obrigada. também? Pode assinar como Gostaria proponente. também de te parabenizar e assinar com Vossa Excelência, Oliveira. Assina como proponente, Gostaria de assinar com presidente. você. Parabéns, Oliveira. Também gostaria de assinar com o senhor. Assina todos como proponente, viu, Eu Isabel? também gostaria de assinar e realmente o Wesley Lucas está sendo uma ponte muito importante para nós entre o Legislativo com o Executivo, atendendo toda a demanda, final de semana, feriado, a gente liga, ele sempre está pronto para nos atender. E o importante é tentar solucionar e fazer esse meio de campo, onde às vezes tem alguns atritos, ele tem se mostrado muito efetivo. Justamente. Projeto de lei. Vou apresentar agora um projeto de lei que tem uma classe, por mais importante que ela seja, às vezes ela não tem o devido reconhecimento. E eu agora vou apresentar esse projeto de lei aqui, visando dar mais condições de trabalho a essa classe. Projeto de lei número /2025. Reconhece a profissão de vigilante e agente de segurança privada como atividade de risco no município de Araguari e dá outras providências. O prefeito do município de Araguari faz saber que a Câmara Municipal aprove ou sancione, com base no artigo 71, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reconhecida a profissão de vigilante e agente de segurança privada como atividade de risco no município de Araguari, para fins de aquisição de produtos e equipamentos destinados à sua própria segurança e de defesa pessoal. Artigo 2º. A aplicação deste reconhecimento se dá em razão das características inerentes às funções desempenhadas por esses profissionais, incluindo a proteção de patrimônio, a segurança de pessoas e o elevado risco de exposições a situações de perigo. Artigo 3º. Para fins de aquisição dos produtos e equipamentos mencionados no artigo 1º, o profissional deverá comprovar o exercício regular da profissão de segurança privada e apresentar carteira nacional de vigilante válida. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará essa lei no que couber, estabelecendo normas complementares para a sua execução. Artigo 5º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 27 de maio de 2025. Justificativa. A medida representa um avanço concreto nas políticas públicas de segurança e na valorização dos profissionais da segurança privada. O reconhecimento formal como atividade de risco reforça a necessidade de uma maior proteção e garantias a quem atua na linha de frente da segurança patrimonial e pessoal. Então, os vigilantes da nossa cidade aí, segurança, que possam ser reconhecidos como atividade de risco e tenha todos os seus benefícios que a lei possam lhe trazer. Senhor presidente, como de praxe, Senhor presidente, o vereador que subscreve respeitosamente requerer ouvir o plenário na forma regimental o envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho Fernandes, extensiva à secretaria competente para que seja informado o motivo de não ter sido feita
as pinturas, mais uma vez, pintura estratigráfica. As pinturas estratigráficas das vias adjacentes com a rua Raul José de Belém, Avenida das Codornas, Rua Padre Anchieta e Rua Joaquim Barbosa. Solicito também que seja enviado o cronograma da pintura de chão de todas as vias do bairro Amorim. A gente viu que, próximo à festa Fenicafé e a exposição agropecuária de Araguari, foram feitas até apresentei um requerimento aqui solicitando que fosse feita as principais vias de acesso do nosso município. Só que passou o evento e aquela esperança que a gente tinha que o trabalho seguisse para as demais vias não foi feito. Então nós temos, por exemplo, o bairro Amorim, o bairro Bosque, com algumas ruas feitas e as ruas adjacentes em situação realmente precária. Então, que possa fazer esse serviço aí para a gente precisa de uma sinalização melhor para diminuir a questão dos acidentes. A gente teve aí o Maio Amarelo, que era sobre a questão do trânsito, mas não foi feito esse serviço aí, que realmente é o que vai trazer efeito para a nossa cidade. Queria assinar com o senhor. Assina como proponente, vereador. Eles fizeram o mapa só onde ia o caminho da exposição. Pegou a Padre Nicásio, a da Lunava Coromandel, aonde passava para ir para a exposição, eles pintaram. Tá uma gracinha. Agora o resto ficou sem, né? A gente tem que mudar esse parque de exposição, que aí eles pintam o resto. Vereador, se você me permitir, eu gostaria de assinar com Vossa Excelência. Realmente, aquelas ruas transversais lá, está precisando de pintura estratigráfica. Assina como proponente, vereador. Obrigada. Vereador, eu gostaria de assinar com o senhor, se puder, e em tempo, ele queria assinar a moção de aplauso para o Wesley Lucas, vice-prefeito. Assina como proponente. Certinho, obrigado, senhor. Como de praxe, solicito que seja enviado ofício extensivo à secretaria competente para que avalie a possibilidade dos imóveis da rua Rialma, cruzamento com a rua Emboadas, no bairro Brasília, entrem no programa do REURB, visto que são moradores antigos no local e não possuem documentação dos imóveis. Então, esse REURB aí, também eu vou te falar, a gente vai lá pedir informação, é uma burocracia danada, o povo fica amarrando informação, tem aquela questão do REURB ali do bairro Goiás, que a gente vai lá, pede informação, semana que vem tem, semana que vem vai protocolar no cartório, e nada. Essa semana eu vou lá de novo. Vi que a vereadora Ana Lúcia também estava na questão do REURB ali, na situação ali No buracão. Buracão. Então, sim, a gente tem esperança que vai dar certo. Projeto de lei número /2025 institui o dia 10 de maio como sendo o marco da chegada do 2º Batalhão Ferroviário no município de Araguari e dá outras providências. O prefeito do município de Araguari faz saber que a Câmara Municipal aprova e o sancione, com base no artigo 71, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o dia 10 de maio como sendo o marco da chegada do 2º Batalhão Ferroviário no município de Araguari. Artigo 2º. A data instituída passará a constar no calendário oficial de eventos do município. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, a presente lei entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 27 de maio de 2025. Justificativa. No dia 10 de maio de 1965, às 16h30, em um momento histórico, o município preparava-se para a chegada do primeiro comboio vindo do sul do Brasil, com militares e civis pertencentes ao 2º Batalhão Ferroviário, os quais destemidamente cumpriram sua missão e agora conheciam novos horizontes. O 2º Batalhão Ferroviário foi transferido para Araguari em 1965, com a missão de interligar Brasília ao sistema ferroviário nacional, o que bravamente o fez e com certeza celebrou expressivamente para o desenvolvimento do município, para também de várias regiões do território nacional. O 2º Batalhão Ferroviário, também conhecido como Batalhão Mauá, logo conquistou a simpatia de todos e durante o labor foi construído formada a grande família Mauá. O que, diante disso, solicito aos nobres pares a aprovação desse projeto. Então, pessoal, várias pessoas aqui são descendentes daquelas pessoas que vieram lá do Sul, nesse dia 10 de maio de 1965. Então, fica meu pedido aqui desse projeto para que possa ser reconhecido esse dia em nosso calendário municipal. Obrigado.
Os vereadores que quiserem podem assinar esse pedido aí. Vou assinar como apoio. Vou assinar com o senhor também. Pode assinar, fica à vontade. Bom, vereador, vou assinar com o senhor também. Vereador, também assino com Vossa Excelência, se me permitir, como apoio. Pode assinar, fica à vontade. Pessoal, Eu gostaria de assinar com o senhor, vereador. o tempo já encerrou também, graças a Deus, e vamos seguir os trabalhos aí, daqui a pouco tem mais.